Observe tudo que eu utilizei aqui para argumentar e justificar cada passo que eu utilizei na resolução dessa questão. É isso que você precisa utilizar para todas as questões que você for resolver. Uma das perguntas mais frequentes é exatamente essa: como resolver um problema de matemática? Se você já se fez esse tipo de pergunta, então esse vídeo é exatamente para você. Porque nesse vídeo eu vou falar e vou mostrar como que você faz para resolver uma questão de matemática na prática. Antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal. E se por acaso você quiser receber materiais gratuitos, materiais que ajudam você a destravar em matemática, eu vou deixar um link na descrição com o título Resumão da Semana. Você pode clicar nesse link e seguir as instruções. É totalmente gratuito, então não se preocupe que você não vai pagar nada. A resolução de um problema matemático se dá por meio de um processo. Esse processo vai desde a leitura do enunciado do problema, a interpretação do problema, a escolha das ferramentas da definição ou das definições, das ferramentas e aquilo que eu vou precisar para resolver. E é claro que é muito importante, e talvez o mais importante nesse processo prático de resolução, a argumentação, ou seja, a organização das ideias que você vai ligando uma após a outra para no final das contas você chegar na resposta. Uma das coisas que eu considero muito importante, e que talvez seja um fator relevante para você que tem dificuldades para resolver problemas de matemática, é resolver as pendências com a leitura, por exemplo. Você não tem como entender e interpretar um problema de matemática se você tem pendências com a leitura. É uma pendência com leitura, então você precisa resolver isso. Depois que você tem um entendimento de leitura, aí as coisas são especificamente da matemática. A sequência de argumentação, a ligação lógica entre uma afirmação e a outra, o que você vai construindo durante a sua argumentação, é importante principalmente se você não tem conhecimento da resposta. É por isso que eu sou um dos críticos das questões objetivas o tempo inteiro. Não quer dizer que você não deva resolver questões que são objetivas, mas o problema é que hoje em dia se prega muito a resolução de exercícios que são objetivos, ou seja, com alternativas para marcar. Ali você restringe a capacidade de alguém a 5 alternativas. E às vezes a pessoa cria aquele problema, coloca 5 alternativas lá e coloca 4 alternativas extremamente absurdas para que o único raciocínio lógico da pessoa seja esses 4 aqui são absurdos. Então a resposta certa é essa aqui. É ele responder quase que todas as vezes por eliminação de alternativa. Então a pessoa acaba que sendo restringida da argumentação, do raciocínio lógico. É por isso que tem tanta gente com dificuldade de enxergar as coisas de um ponto de vista lógico, de analisar as coisas analisando do ponto de vista da lógica, analisar as coisas com cuidado, ter o discernimento para observar e analisar com todos os parâmetros da matemática determinada afirmação e ter argumento para sustentar isso. Eu tenho uma concepção de que quando alguém começa a argumentar sobre matemática, ela já está num nível de independência elevado. Ela já está começando a argumentar sobre alguma coisa da matemática. Porque uma das coisas mais interessantes da argumentação é a liberdade de expressão. É você simplesmente falar algo com toda liberdade, sem achismo. Porque na matemática não tem espaço. Eu acho que é isso. Eu acredito que é isso. Na minha opinião, não tem isso na matemática. É isso ou não é? É simplesmente assim, na matemática não tem espaço para eu acho que a resposta é tal. Não, ou você tem certeza que a resposta é tal, ou você está errado. É você defender a sua resposta através de argumentação. Não é através de opinião, não é através de eu acho que é, eu acredito que é, alguém disse que é. Não, você tem uma sequência lógica de afirmações, de condições, que faz com que você consiga convencer outras pessoas, inclusive, de que você está falando. É verdade. Isso é argumentação.
E um dos processos importantíssimos de resolução, prático, estou falando, né? Meio que pulando um processo de interpretação. Eu não vou muito focar na interpretação, mas é importante que você perceba na construção da resposta, que eu vou mostrar em alguns exemplos aqui. Você precisa construir, escrever. E um passo importante é, se você consegue resolver a questão, anota esses passos. A argumentação era como se fosse um roteiro, em que você começa a escrever cada coisa que você vai fazer, cada ação que você vai tomar. Pensa como se você estivesse escrevendo a receita de um bolo. E aí você diz quais são as receitas, isso é a apresentação, né, das ferramentas, você mostra o que você vai utilizar, você mostra quais os ingredientes que vão entrar, né, na receita, na comida em si, o que você vai fazer, e o roteiro, ele descreve exatamente em que ponto cada uma dessas ferramentas você vai utilizar, o momento exato em que vai colocar o tempero tal, o ingrediente tal. É no roteiro que você vai dizer. Coloca água para ferver agora. Depois que ferve, isso é roteiro. E você precisa escrever isso sem preguiça, sem pressa, sem buscar atalhos. Porque é essa busca de atalhos, essa pressa para terminar logo, que faz as pessoas ficarem travadas e não entender como funciona esse argumento. Não sabe argumentar, não tem habilidade para argumentar. Agora já imaginou quantas coisas dá para fazer, não necessariamente só na matemática, mas em outras áreas também, quando você começa a argumentar do ponto de vista lógico das coisas, você traz lógica para a sua vida particular. Então, eu peço que você tenha um pouco mais de atenção para a argumentação que eu vou utilizar em alguns exemplos aqui, mas é para que você preste mais atenção nessa forma de argumentar, para que você utilize também esse conhecimento, né, de argumentação, não somente nas ferramentas matemáticas, nas questões de matemática, mas em qualquer outra coisa que você precise resolver. Beleza? Vamos lá então para alguns exemplos, para a gente pensar um pouco mais sobre essa argumentação. A questão da argumentação ela é muito importante para você começar a desenrolar a questão e finalizar ela ainda baseado em uma coisa lógica, em uma afirmação que é verdadeira. Você ter cuidado em fazer afirmações, porque tem algumas afirmações que não necessariamente são verdade. Então, muito cuidado com as afirmações, beleza? Então, nós temos aqui um exemplo. A soma de dois números naturais pares é par. Então, às vezes a pessoa oculta essa informação dos dois números serem naturais. Ela parte só da soma de dois números pares é par. Mas quando ela fala que a soma de dois números pares, dois números pares, a soma de dois números pares é par, né? Você considera a possibilidade desses dois números serem também negativos, porque tem número negativo que é par. Você tem que somar os dois e provar agora, no contexto maior, e que isso é par, a soma dos dois, né? Será que isso é verdade? Isso aqui é uma afirmação e você precisa primeiramente saber, é verdade ou é mentira, né? Bom, nós vamos começar com o seguinte. Considere os números e já que ele está falando de naturais, eu vou colocar da mesma forma. Considere os números naturais P e Q. O que eu estou fazendo? Eu estou apresentando os números naturais P e Q. Ele não está falando de dois números naturais pares? Está aqui os dois números naturais pares, né? Sabemos que... Eu continuo, olha só como eu construí. Apresentei os dois números naturais aqui. Agora, o que eu não garanti, o que eu não escrevi é que eles são pares. Eu não fiz isso. Sabemos que qualquer número par, a gente sabe que qualquer número natural par é múltiplo de 2, né?
qualquer número natural par pode ser escrito como? Pode ser escrito como? Vamos colocar aqui em cima. (2p). Eu vou utilizar o exemplo do 2p, mas poderia ser 2q também. Né? Sabemos que qualquer número natural par pode ser escrito como 2p, né? Com p pertencente ao conjunto dos números naturais. Esse mesmo p aqui que eu estou utilizando, né? Então, 2p e 2q são números pares. Agora eu entrei na condição do enunciado, a soma de dois números pares. O que eu vou fazer agora? Bem intuitivo, né? Eu vou somar 2p e 2q. Daí, 2p mais 2q é igual. Agora o que eu faço? Coloco o 2 em evidência, porque ele é comum nos dois termos, né? Colocando o 2 em evidência, p mais q. P mais q. Bom, uma pergunta. Já que p é um número natural e q é um número natural, porque foi assim que eu apresentei eles no começo dessa demonstração, dessa argumentação, né? A soma de p mais q é um número natural. E olha como eu estou escrevendo, né? Eu não vou escrever p mais q é um número natural. Eu só utilizo o símbolo de pertence ao conjunto dos números naturais. A soma é um número natural. Então, eu posso... Né, o que eu posso fazer? Posso fazer p mais q igual a c. Né? P mais q igual a c. E esse c é o quê? Um número natural, é a resposta de p mais q. Aí o que eu posso fazer, né? Segue. O que eu tenho como confirmação? Né? Que essa soma aqui, né? 2p mais q é igual a 2c. Com c sendo um número natural. Ou seja, isso aqui é um número par. E nesse caso, a soma de dois números pares é par. É isso que eu preciso considerar e a argumentação acaba aqui. Você percebe que eu segui uma linha, né, lógica, utilizando, né, palavras, eu estou escrevendo, eu estou conversando com alguém através de uma escrita. Então, isso é argumentar. Estou mostrando aqui uma demonstração do ponto de vista mais algébrico, utilizando letras, né? Mas eu precisei apresentar essas letras e elas foram aparecendo, né? Os resultados foram aparecendo automaticamente. Olha os termos, daí, segue que, é fácil ver. Você precisa ter esses termos, utilizar eles, né? Um ponto positivo para fazer crescer mesmo. Analisar isso, tá? Se você quiser, né? Pode utilizar essa mesma ideia para demonstrar sobre os números ímpares. A soma de dois números naturais ímpares é o quê? É ímpar ou é par? Vamos para esse outro exemplo, também necessário fazer uma argumentação, aqui é demonstração, né? Mas a argumentação ela não se restringe a demonstrações. Simplesmente a argumentação é você utilizar uma coisa lógica, seguir uma sequência lógica de condições ou de informações ou de afirmações para chegar no resultado. Pode ser uma conta, você precisa simplesmente argumentar que ela está correta, né? Mas é argumentar do mesmo jeito. Vamos lá. A soma de dois números naturais ímpares
é par. Tem aqui uma afirmação. Será que é verdadeira essa afirmação? Então, vamos lá, né? Sejam P e Q dois números naturais. Observe como é que eu estou escrevendo agora. Sejam, na outra eu comecei, considere os números naturais P e Q. Como é que eu estou escrevendo agora? Sejam P e Q dois números naturais. É o que eu estou escrevendo aqui, ó. Olha quanto eu reduzi no texto. Sejam P e Q dois números naturais. Eu não falei se eles são pares, se eles são ímpares, não falei nada disso. Pela sequência, agora é o seguinte, pela sequência dos números naturais, já que a gente está falando de números que são naturais, o que a gente sabe? Os números sendo naturais, existe uma sequência, né? Não existe a sequência de números naturais, um número par, depois um número par, né? O consecutivo de número par é sempre número ímpar. O consecutivo de número ímpar é sempre número par. E assim vai, né? Então, se todo número par, e eu vou argumentar isso, não vou escrever para não ficar muito grande, né? Mas eu estou argumentando isso para você, estou falando isso para você. Se todo número par pode ser escrito como 2 vezes um certo número P natural qualquer, né? Não sendo nulo, claro, né? 2 vezes 0, o que você pode ter ideia? O ímpar é 2 vezes algum número natural diferente de 0, mais 1, né? Porque se isso aqui é par, quando você soma 1, o que você vai ter? Um número ímpar. Então, do mesmo modo, né? A gente pode dizer, sabemos que, né? A gente pode dizer, sabemos que e agora vocês sabem agora porque eu já justifiquei isso aqui, né? Para poupar tempo também, não precisar escrever tudo. Mas eu aconselho que vocês escrevam isso que eu falei, tá? Que eu argumentei. Sabemos que todo número natural, e é importante que você não esqueça esse natural, tá? Ímpar pode ser escrito, você escreve pode, você não escreve deve, ele pode ser escrito como 2P mais 1, com esse P no conjunto dos números naturais, e P é diferente de 0, né? Porque se ele for 0, vai ser 2 vezes 0, dá 1, né? Eu estou só tirando a condição de P ser igual a 0, tá? Ok? É isso que eu estou colocando aqui. Mas se você não quiser colocar P igual a 0, você não precisa colocar, né? Porque você pode dizer o número ímpar, 1, né? Sem nenhum problema. Estou só tirando a possibilidade do 0. Mas você não precisa necessariamente descartar, ele não vai fazer muita interferência aqui não. Eu estou tirando, tá? Para ver que isso aqui não vai dar ruim depois, né? Você incluir ou tirar ele daqui não vai fazer diferença. O 1 é ímpar, né? Então não tem problema, né? Vamos lá. Agora a gente vai pegar então, né? Partindo daqui, já que todo número ímpar pode ser escrito assim, então 2P mais 1 e 2Q mais 1 são ímpares. Ok? São dois números ímpares. Daí, né? 2P mais 1 mais 2Q mais 1 é igual a quanto, né? 2P mais 2Q mais 1 mais 1, 2. E aí, o que você tem a partir daqui? Você pode colocar o 2 em evidência, porque ele aparece nos 3 termos, nas 3 parcelas. Então, você tem aqui, colocando o 2 em evidência, P
mais Q mais 1. E aí, baseado na mesma argumentação que eu utilizei para a demonstração do exercício anterior, né? Do exemplo anterior. Isso daqui é um número natural, você pode chamar ele de C, do mesmo jeito que a gente fez no exemplo anterior. Então, isso pode ser escrito como 2 vezes C, né? Porque o conjunto dos números naturais ele é fechado na adição, ou seja, você pode pegar 2 números naturais dentro do conjunto dos números naturais, né? É claro, não tem como pegar elementos naturais fora do conjunto dos números naturais. Você pega 2 números naturais e quando você soma eles, a resposta ainda é natural. Essa é a definição de ser fechado para a operação, tá? Então você soma esses dois, o resultado natural. Soma esse aqui, o resultado natural. O que você não pode afirmar? Você não pode afirmar que a soma disso aqui é par e por conta disso aqui é ímpar. E além disso, a soma disso, né, o que eu chamei de C, o resultado dessa soma eu chamei de C, independente de ser par ou ímpar, independente disso, no final das contas eu vou ter 2 multiplicando ele, 2 vezes C. E isso aqui é par. Ok? Então, se eu consigo mostrar que a soma de 2 números ímpares, número ímpar, a soma dos 2 números ímpares, naturais, né? Deu par o resultado final, então, mesmo que seja lá no infinito, 2 números que talvez eu não conheça, mas quando eu somar os 2, o resultado, já que está demonstrado, é par. Eu posso utilizar, inclusive, esse resultado em outras situações. Ok? E agora você também pode, né? Você já participou dessa demonstração, agora você também está autorizado a utilizar. Fora a sequência de informações que a gente vai colocando, né? Organizando, essa organização de ideias que a gente utiliza para organizar, né, toda a argumentação, o que eu quero que você preste bastante atenção é como isso é escrito. É a escrita de tudo que eu estou fazendo, né? Nesse vídeo aqui, para não ficar pesado, escrever muita coisa, né? Eu estou comentando algumas e deixando de escrever. Mas a recomendação que eu dou para você é exatamente essa. Escreva tudo, não deixe nada. Até porque vai chegar um certo momento que você vai precisar retornar nessa questão, para estudo mesmo. E não é errado fazer isso. Você estuda a questão, você resolve a questão, você demonstra, você argumenta e deixa isso registrado. Para quando você retornar nessa questão futuramente, porque é bom fazer isso, você retorna na questão para estudar a questão, você analisa tudo que você fez, detalhe por detalhe, tintim por tintim, e está tudo registrado, você não precisa fazer tudo de novo, só relembra. E é importante, porque a estratégia de resolução de uma questão, ela pode ser utilizada em várias outras. E se você não está lembrando muito bem da estratégia, volta nessa questão que você resolveu e analisa a estratégia que você seguiu, que você usou para resolver essa questão aqui, que está arquivada, já vai ajudar para você lembrar e usar essa mesma estratégia em outra questão que você talvez estava travado há uma semana, há um mês, há 2 meses, por aí. Então você consegue destravar utilizando a estratégia, é uma coisa que você registra para a sua própria defesa, é claro. Você vai registrar isso porque depois você vai precisar utilizar essa informação em outras questões. A argumentação é uma coisa séria. E se você adquirir essa habilidade, eu vou dizer uma coisa, hein? Você tem uma ferramenta poderosíssima nas suas mãos. Vamos resolver um outro exemplo agora com outro tipo de questão. Vamos lá. Diz assim a seguinte questão. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Então, apesar de que essa é uma situação, né? Existe uma situação que o enunciado conta, né? E aí você é quem está livre. Ele não diz, ó, usa isso para resolver a questão, né? Usa essa informação aqui para resolver a questão. Ele simplesmente colocou a situação lá, você precisa interpretar e a ferramenta que você vai utilizar é você que escolhe. E você precisa, na sua leitura, é por isso que eu coloco aqui, é muito importante que fique bem evidente que, primeiramente, a primeira coisa que você usa é a habilidade de interpretação. Interpretar a situação, senão você não tem como resolver, beleza?
Então, lá, ó, com 6 pedreiros podemos construir uma parede em 8 dias. Então, 6 pedreiros constrói a parede em 8 dias. Em 8 dias. Aí agora ele fala, quantos dias gastarão 3 pedreiros? Agora diminuiu, né, a quantidade de pedreiros. Tem 3 pedreiros só. Qual é o tempo? Quantos dias serão necessários para que eles 3 pedreiros construam, né, essa determinada parede? Ok? Então, observe o seguinte. Aí agora vem a coisa da lógica, né? O que faz sentido? O que não faz? Você tem ali 6 pedreiros. Eles constroem essa parede em 8 dias. O que acontece se você diminuir? Que foi o caso que aconteceu, né? Então ele está sugerindo diminuir a quantidade de pedreiros. E a pergunta que fica é, o que acontece se você diminui a quantidade de pessoas para trabalhar, a quantidade de pedreiros para trabalhar ali naquela construção daquela parede? O que acontece com o tempo? Esse tempo é maior ou esse tempo é menor? Né? Vão levar mais dias ou menos dias para construir essa parede? O que a lógica induz a acreditar? Se você tira mais pessoas, tem menos pessoas trabalhando, a lógica diz que mais pessoas, aliás, mais dias serão necessários para construir essa mesma parede. Se você contrata mais pedreiros, em compensação, em menos tempo, essa parede está pronta. Então, são coisas que uma aumenta, ou um cresce, ou outra decresce. Diminui a quantidade de pedreiras, aumenta o tempo necessário de construção. A gente sabe que nas grandezas, né, utilizando a regra de 3 para esse tipo de exemplo, que envolve grandeza, né, a quantidade de pedreiros é uma das grandezas e o tempo, que está medido em dias, é outra grandeza. Então, eu estou comparando essas duas, né, essas duas grandezas aqui. Quantidade de alguma coisa e o tempo. Ok? Então, se diminuir a quantidade de pedreiros, aumenta o tempo necessário para construir a parede. Grandezas que são inversamente proporcionais, então, antes de fazer essa multiplicação assim, eu preciso inverter um dos dois lados. Eu vou inverter desse lado aqui. Então, vai ficar aqui 6 pedreiros, normal. Aqui eu vou inverter a posição dos dois. Então, x veio para cima. 3 aqui embaixo. 8 dias veio para cá. Eu inverti, tá? Desse lado aqui. Se eu fizesse a inversão desse lado, daria certo também, desde que eu mantesse esse lado mesmo jeito que está aqui. Inverte um dos dois, né? Ou inverte aqui, ou inverte aqui. A lógica é justamente essa, eles são inversamente proporcionais. Se não fossem, se fossem diretamente proporcionais, então eu poderia utilizar nessa mesma ordem que está aqui, sem nenhum problema. Tá? Inversamente proporcional, então, se é inversamente proporcional, eu tenho que inverter. Para compensar isso. Agora a gente multiplica assim. 3 vezes x, 8 vezes 6. Bom, interessante agora, né? Aqui você tem uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, né? Quase no fim, mas ainda é uma equação de primeiro grau. Então, você usa a regra de 3 recai sobre a equação de primeiro grau. Aqui você já nem precisa argumentar. Mas se você tem dificuldade para falar, né, ou para escrever alguma coisa, eu não estou escrevendo, estou mostrando a conta, né? A sequência de continhas e tal. A argumentação eu estou falando. Então, são 2 exercícios espetaculares que eu recomendo que você faça. Qualquer questão que você, mesmo que seja para dizer que 2 mais 2 é 4, mas se você precisa argumentar sobre isso, escreve. Escreve. Não tem preguiça de escrever, não. Né? É um trabalho que você vai fazer agora, vai gerar um certo tempo, pode ser um tempo, né, maior do que você previu ou prevê que agora, né? Mas assim, investe tempo nisso. Escreve todo o passo a passo, não pula etapas, escreve tudo mesmo. Escreve até do jeito que você sabe. Do jeito que você sabe escrever, escreva. Comece assim.
É assim que a gente começa. Depois é que a gente vai sofisticando o texto, né? Vai conhecendo palavra nova, vai acrescentando essa palavra nova no texto. Mas começa escrevendo, porque aí pelo menos você está passando a informação daqui para o papel. Você está pensando para poder escrever. E isso é um exercício extremamente relevante para o crescimento, para o desenvolvimento do raciocínio lógico na matemática, né? E a capacidade de argumentação também. Você não vai falar qualquer coisa, né? E quando alguém diz, faz alguma afirmação e você tem conhecimento que aquela afirmação não necessariamente é verdade, aí você, né, se você acha que é relevante, diz para ela, ó, não é bem assim. E você tem a argumentação. Então você começa a falar do mesmo modo que você escreve. É claro que sem aquela coisa coloquial, né? Sem todo aquele... colocar aqui uma forma de falar chique. Não precisa disso. Você só precisa argumentar. O que precisa ser pautado, bem pautado, é a argumentação. Falar errado a gente fala o tempo inteiro, né? Então não é uma preocupação maior, né? O que não pode falhar é a argumentação. Você tem que estar 100% dentro da argumentação. Não pode inventar uma afirmação aí falsa, enganosa, para convencer os outros. Aí você pode estar tendendo por rumo do achismo, né? E eu não recomendo. Faça demonstração por argumentação lógica. Não por eu acho que é assim ou eu acredito que é assim. Não é assim que se demonstra nada. Não é assim que se argumenta sobre as coisas. X é igual a 48 dividido para 3. Quanto é que dá isso? 48 dividido para 3, vamos fazer aqui. 4 dividido para 3, 1. Vem 3 para cá. Sobra 1. Desce 8. 18 dividido para 3, 6. 6 vezes 3, 18, né? Deu um resultado bem exato aqui. Então, 48 dividido para 3, 16. Então, olha só. Se 6 pedreiros fazem essa construção dessa parede em 8 dias, 3 pedreiros vão demorar 16 dias. E olha, preste atenção no seguinte. Presta bem atenção. Vamos sair daqui para cá. 3 pedreiros constroem essa parede em 16 dias. Em 16 dias. Se você duplica a quantidade de pedreiros, observa assim, ó, o dobro, né? 6 é o dobro de 3. Então, se você duplica a quantidade de pedreiros, o que acontece com o tempo? Ele cai pela metade, né? Olha só, 8 é a metade de 16. Então, se você duplica a quantidade de pedreiros, o tempo cai pela metade. Se você triplica a quantidade de pedreiros, o que acontece com o tempo? Ele cai para a terça parte, né? Essa parte dele. Então, é lógico isso. É lógico isso. Só que, a princípio, aparentemente, né? Algumas pessoas podem não enxergar essa coisa lógica acontecendo sem antes fazer isso, sem antes resolver dessa forma, sem antes passar a resolver primeiro, né, a situação, para ela depois enxergar que é exatamente isso que acontece. Duplicou a quantidade de pedreiros, caiu pela metade do tempo. Vamos lá. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Então, novamente, fazendo a leitura do problema, né? Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Aí eu faço uma observação, né? A gente tem a informação ali em minutos, né? A gente tem a informação em minutos. Em 20 minutos são despejados desse tanque, através dessa torneira, 50 litros de água. Ok. Ele fala, quantas horas levará para despejar 600 litros? Aí, em questão de volume, 600 litros ainda permanece na mesma unidade. 50 litros, 600 litros. Só que a informação do tempo ali está em minutos e ele quer em horas. Então, você precisa ficar atento para isso, né? Porque daqui a pouco você pode utilizar os 20 como se eles fossem minutos, né? São
como se fossem horas, aliás. 20 horas e sem transformar, né? Você precisa dizer exatamente o que, em relação à hora, o que esses minutos representam. Esses 20 minutos representam o que em relação às horas, né? Aí você precisa escrever isso. Esses 20 minutos equivalem a quanto tempo em hora. Por quê? Quando você faz essa conversão, e é a primeira coisa que a gente vai fazer, você já consegue jogar de novo na regra de 3 e a informação está tranquila, né? Para depois analisar se são grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Existe uma sequência aqui. Observe como é que a gente vai fazer. Então vamos lá. Vamos primeiramente converter aqueles 20 minutos ali em horas. Primeira coisa que a gente vai fazer. E nesse caso, como a informação é de uma unidade em outra, converter uma unidade na outra, eu não vou precisar me preocupar com grandezas diretamente proporcionais, porque a única grandeza relacionada aqui é o tempo, né? São duas unidades, mas a grandeza ainda é tempo, né? Então aqui, vamos lá. 1 hora equivale a 60 minutos. Eu tenho 20 minutos e eu não sei a hora, né? Aí a gente multiplica assim, x vezes 60 é igual a 1 vezes 20. Então, x é igual a 20 dividido por 60. Algumas pessoas já vêm direto para cá, divide 20 por 60, porque elas conhecem ou porque alguém já disse, e aí elas só decoraram isso aqui, elas vêm direto para cá. Não está errado, mas é bom você conhecer, né? Você saber organizar isso aqui, né? Você sempre saber organizar isso, para você mesmo ver por que que você usa isso aqui, né? Porque tem gente que usa, mas não sabe por que que usa, né? É bom sempre aprender alguma coisa nova, né? Aí você pode simplificar aqui. 2 dividido para 6, 1 sobre 3. Ou seja, o que que você entende logo? 20 minutos equivale a terça parte de 1 hora. Ok? 1 sobre 3. Bom, essa é a informação relevante que é preciso ter em mente, né? Eu não vou colocar em decimais. Pode não ser muito estratégico fazer isso, né? Você pode testar colocar em decimais e tentar resolver com decimal. Eu vou partir dela assim mesmo. Agora nós vamos voltar para o enunciado e verificar algumas informações, né? Ele fala ali que a torneira despeja em 20 minutos, ou seja, em 1 sobre 3 horas, 1 sobre 3 horas, porque a gente já converteu para hora, 1 sobre 3 horas, 50 litros. Então, em 1/3 de hora, 50 litros. Aí ele pergunta sobre 600 litros e ele quer saber o tempo. Não é isso? Em quantas horas, né? Quantas horas levará para despejar 600 litros. Então, tem aqui 600 litros e aqui o tempo. Faz a multiplicação assim, né? A gente precisa ter ideia se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que você vai avaliar, né? Vamos lá. Ela despeja 50 litros em 20 minutos. Então, quando você aumenta a quantidade de litros, automaticamente também aumenta o tempo necessário, né? Porque ela vai despejando ali a quantidade de litros, ok? Né? E quanto maior o tempo, maior a quantidade de litros que ela despeja, que essa torneira despeja dentro do tanque. Então, são duas grandezas que crescem. Quando uma cresce, a outra também cresce. Quanto mais litros despejados dentro do tanque, maior é o tempo necessário para despejar mais litros de água, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu não preciso inverter nada, né? Posso multiplicar do jeito que está aqui. X vezes 50, 1/3 vezes 600. Ok? Agora, vamos lá. 50x. Observe que aqui, de novo, né? E é para poupar mais tempo, porque demora mais tempo. Estamos em um vídeo, então eu estou tomando um pouco mais de cuidado, estou falando, argumentando aqui o que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo,
Mas é importante que você, no exercício dessa resolução, de você construir isso, que você escreva o que eu estou falando para você. Essa argumentação, a justificativa do que eu estou mostrando no quadro, está na minha fala, né? É o exercício, você escreve e você fala, né? E quando você escreve, você tem um raciocínio, você usa o mesmo raciocínio quando você fala, mas quando você está falando, você está tentando explicar. E geralmente, quando você está falando, você tenta trazer numa linguagem mais simples possível, para a pessoa que está ouvindo você consiga te entender. Quando você está escrevendo, passando a informação daqui para o papel. Não é uma preocupação, a menos que você esteja escrevendo um livro, né? O que pode não ser o caso. É mais para você estudar mesmo. 600 dividido para 3. 200. X é 200 dividido para 50. Ou seja, X... Qual é o valor de X aqui? Você pode simplificar, né? 20 dividido para 5, 4. Então, X é igual a 4. Ou seja, vão precisar de 4 horas para despejar esses 600 litros nesse tanque. É exatamente o que você precisa fazer nessa questão. Observe que o resultado a gente não faz ideia qual é, mas a nossa argumentação, a sequência lógica de ideias que a gente tem para resolver é o que garante a gente chegar na resposta correta. Tá? É claro, para fazer isso, eu preciso ter conhecimento de grandezas que são inversamente ou diretamente proporcionais. Aí é uma coisa que você precisa se debruçar sobre o livro para estudar e aprender como que você deve fazer isso. Vamos para outro exemplo. Vamos lá. Próximo exemplo diz da seguinte maneira. Na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Então, observe o seguinte. Na construção de uma escola foram utilizados ali 15 caminhões, cada um contendo 4 metros cúbicos de areia. A capacidade dele, 4 metros cúbicos. E aí ele pergunta, né, quantos caminhões de 6 metros cúbicos? Aí você tem informação aqui em 6 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões com capacidade maiores agora, né, capacidade maior, seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Então ele quer saber a quantidade de caminhões aqui. Aí agora você precisa avaliar se essas grandezas, né, a quantidade de caminhões e a capacidade deles, você precisa verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, se você aumenta a capacidade, o que você fala a respeito do, vamos dizer assim, em relação à quantidade de caminhões? Se você aumenta a capacidade do caminhão, você precisa de menos caminhões. Certo? Então, não são grandezas diretamente proporcionais. São grandezas inversamente proporcionais. Se esse aqui, né, decresce, esse aqui cresce. Se você diminui a capacidade do caminhão, você vai precisar de mais caminhões, isso é claro. Tá? Então, você vai precisar inverter um dos dois aqui. Eu vou inverter desse lado. Observa que desse lado ficou igual, eu não alterei nada. Aqui é que eu mudei, né? Inverti desse lado aqui. Agora sim eu multiplico assim. 6 vezes x, 15 vezes 4. Ou seja, o x é 60 dividido por 6. Ou seja, x é 10. Ou seja, nesse caso aqui, se você aumenta a capacidade, você diminui a quantidade de caminhões, certo? Saiu de 15, veio para 10. Agora você só vai precisar de 10 caminhões com capacidade de 6 metros cúbicos para, né, fazer o mesmo trabalho.
para carregar essa quantidade de areias aí necessárias para construir essa escola. Vamos para esse outro exemplo aqui. Para esse eu não coloquei um enunciado, né? Nós temos aqui o desenho, o que nós precisamos calcular agora é a área desse triângulo. Nós vamos calcular a área desse triângulo. Mas observe que, né, só relembrando, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido para 2. É como você deve fazer, né? A expressão que você usa para calcular a área de qualquer triângulo, não necessariamente um triângulo retângulo, para qualquer um. Né? Ou seja, você precisa ter esse tamanho aqui, e nesse caso, como ele é perpendicular, essa altura. Você precisa saber disso. Né? Só que você não tem nenhuma das duas. Então, como é que você vai fazer? Você tem um tamanho da hipotenusa e um ângulo interno. Então, eu vou utilizar uma estratégia, utilizando a trigonometria aplicada no triângulo retângulo, para descobrir essa medida aqui. Eu poderia fazer a mesma coisa para esse. Vamos fazer para esse aqui, né? Para ficar mais tranquilo. Vou utilizar o seno. O que diz o seno do ângulo 30? Seno de 30 é o cateto oposto. Cateto oposto. Oposto a quem? Oposto ao ângulo de 30 graus sobre a hipotenusa. Ou seja, vamos chamar esse valor aqui de x. É x sobre 20. A hipotenusa é 20. Né? Aí, qual é o valor de seno de 30? O que eu vou fazer agora? Para a gente ganhar tempo aqui. 30 ele é conhecido como ângulo notável. Ele é um dos 3 ângulos notáveis que existem, tá? Um deles é 30, o outro é 45 e o outro ângulo notável é 60. Existe uma tabela construída com os valores de seno, cosseno, tangente, né? Você pode, a partir desses valores, dizer quem são cotangente, secante e cossecante desses ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Ok? Aqui eu vou simplesmente utilizar a informação. Você pode depois consultar a tabela. Seno de 30 é 1 sobre 2. Ou seja, 1 sobre 2 é igual a x sobre 20. Ou seja, 2 vezes x é igual a 1 vezes 20. O que implica que x é 20 dividido para 2. Ou seja, x é 10. 10 o quê? Não sei, não tem unidade aqui, né? Qualquer unidade aí. A unidade, nesse caso, é desprezível. Então, eu sei que esse tamanho aqui é 10. Eu posso utilizar o cosseno de 30, né? Fazer cosseno de 30 é igual a esse cateto aqui, que ele é adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, você pode fazer, né? Cosseno de 30 essa é a medida dividido por essa. Mas a gente pode utilizar também, é o que eu vou utilizar, só para você verificar que existem outras coisas que você pode usar também, né? Que é o Teorema de Pitágoras. E nós vamos utilizar ele agora. O que diz o Teorema de Pitágoras? Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou chamar esse cateto aqui de y. Então, quanto é que é 20 ao quadrado? 20 vezes 20. 0 vezes 0, 0 vezes 2, 2 vezes 0, 2 vezes 2. 400. Então, 400 é igual a 10 ao quadrado, 100, y ao quadrado. Agora, subtraindo 100 dos dois lados, eu vou ter 400 menos 100 é igual a y ao quadrado, porque 100 menos 100 é 0, né? 400 menos 100 é 300, igual a y ao quadrado. Ou seja, o y é a raiz quadrada de 300. Ok? Então, esse y aqui é a raiz quadrada de 300. Dá para você mexer com esse raiz quadrada de 300? Dá. Dá para você mexer com ele. Eu estou utilizando isso, né? É claro, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu estou mostrando para você visualizar, né, os caminhos de resolução. Vamos supor que
você precisa fazer mais do que só encontrar a raiz quadrada de 300, né? Você poderia parar aqui, porque você já sabe quais são os valores, né? Você pode utilizar a raiz de 300 aqui, você já sabe quem é o y, para determinar quem é a área dessa região, né? Mas vamos fazer isso aqui porque a gente vai precisar para calcular isso aqui, para ficar mais tranquilo, né? Nós vamos utilizar a decomposição em fatores primos. Então, vamos lá. Por 2, e aí? Por 3, não dá mais, por 5, então 300 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Pelas propriedades da radiciação, quando você tem a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado, esse 2 que está aqui fora, o índice, ele simplifica com o expoente desse número que está aqui multiplicando os demais, dessas potências, né? Então, o 2 vem para cá para fora, multiplicando o 5 que veio para cá para fora também, e já que o 3 não tem expoente 2, ele permanece lá dentro. Então, a raiz quadrada de 300 é a mesma coisa que 10, que é 2 vezes 5, raiz de 3. Aqui você tem o y é 10 raiz de 3. Bom, agora eu tenho os dois valores aqui, né? Vamos lá. A área base, que é 10 raiz de 3, multiplicado pela altura, que é 10, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. 10 vezes 10 é 100. Raiz de 3 sobre 2. Essa área, então, é 100 dividido para 2 é 50, raiz de 3. Aí aqui você pode colocar a unidade de área só para diferenciar dessas unidades aqui, né? E você pode colocar a unidade de comprimento também, né? 50 raiz de 3 é a área desse triângulo aqui. E observa que a gente começou a trabalhar com esse triângulo apenas com a informação do ângulo interno, a informação de que ele é um triângulo retângulo e o valor da hipotenusa. Observa tudo que eu utilizei aqui para argumentar e justificar cada passo que eu utilizei na resolução dessa questão. É isso que você precisa utilizar para todas as questões que você for resolver. Uma coisa foi comum, e é comum, né, para a resolução de questões, e foi comum de todas as que eu resolvi aqui. É necessário você ter uma escrita daquilo que você está fazendo, né? É claro que, para poupar tempo, senão ficaria muito mais longo esse vídeo, eu não escrevi tudo. Eu preferi falar porque a argumentação era um pouco mais longa, né? Mas como eu já comentei aqui, você precisa escrever. Está no processo de destravar em matemática. Então, quanto mais você escrever o que você precisa fazer ou o que você está fazendo na hora que você está resolvendo a questão, melhor é para você ainda mais no crescimento, né, e fortalecimento da sua argumentação. Quando você escreve, você fortalece a sua escrita. Quando você fala, você exercita a sua explicação por meio, né, da fala para outras pessoas. E aí uma recomendação que eu faço é exatamente você fazer isso. Quando você estiver estudando sozinho e for resolver, não fique atento só a fazer contas. Não fique atento a, eu preciso dividir esse número por tanto aqui e já. Fique mais atento para a necessidade de você fazer tal conta. Por que eu estou fazendo tal conta? Né? Por que eu estou dividindo esse número por outro? Não é, né? Eu tenho que dividir. Tá? Por quê? E argumentar por que você está fazendo aquilo e qual é o resultado que você vai ter. Né? Não estou falando, a resposta é dividir 20 por 2, a resposta deu 10, beleza, é 10. Não, é você saber, esse 10 representa o quê? O que ele representa? Isso faz parte da argumentação, faz parte dessa construção, porque pode ser que você utilize esse 10 para outra coisa. Observe o exemplo que a gente resolveu, né?
você utilizou, nós utilizamos aqui na resolução, né? Trigonometria no triângulo retângulo. Desse resultado, o resultado de utilizar essa estratégia foi o quê? Achar um dos catetos. Depois nós utilizamos o teorema de Pitágoras e achamos o outro cateto, né? E uma parte que eu não falei sobre a trigonometria do triângulo retângulo, eu utilizei uma tabela de ângulos que são notáveis, porque o ângulo que tinha lá era 30 graus. Então, observe que existe uma conexão de uma coisa na outra, uma definição na outra, um resultado no outro, uma afirmação, um teorema, e você precisa conectar por meio de frases, né? Por que você está fazendo aquilo, por que você está usando aquilo, você usa tudo isso para conectar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero realmente que esse conteúdo, esse vídeo tenha te ajudado. Não dá para falar de tudo que tem para falar em apenas um único vídeo, né? Mas eu espero que o que eu falei aqui, o que nós conversamos aqui nesse vídeo, né, possa realmente te ajudar. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo você no próximo vídeo.